mensagem para que os irmãos possam assistir. Senhor, nosso Deus, nosso amado Pai, em nome de Jesus, entramos na presença do Senhor, pedindo que o Senhor esteja conosco, permitindo que nós possamos gravar esta mensagem, nos abençoar, nos ensinar mais a Tua palavra, abençoando a cada vida, a cada irmã da Igreja Batista Nova Aliança e aqueles que estão também aí assistindo as mensagens, que o Senhor possa abençoar a vida de cada um. Oramos por isso, já agradecidos e confiados no nome de Jesus. Miqueias, capítulo 6, a partir do versículo 1, diz assim: Ouvi agora o que diz o Senhor, levanta-te, ouvi montes a demanda do Senhor, e vós fortes fundamentos da terra, tem feito? E com que te enfadei? Testifica contra mim. Pois te fiz subir da terra do Egito e da casa da servidão, e Miriam. Povo meu, lembra-te agora do que consultou Balaque, rei de Moabe, e o que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, e do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que conheças as justiças do Senhor. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei diante do Deus Altíssimo? Apresentar-me-ei diante dele com holocaustos, com bezerros de um ano? Agradar-se ao Senhor de milhares de carneiros ou de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma? Ele te declarou, homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a benignidade e andes humildemente com o teu Deus. Como nós podemos, de Miqueias, falando aí um momento aqui, né, pessoal com Deus, né, por meio da fé, por meio da oração sincera, e essa verdade, ela é enfatizada na palavra do Senhor, é ensinada, né, de muitas maneiras diferentes. Por exemplo, lá na questão dos mandamentos, há um versículo que diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças, né? Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5, nos fala um pouco sobre isso. Em Êxodo, né, nós já vemos isso também. E nós vemos que essa verdade de você ter isso parece ter sido esquecido na vida de muitas pessoas. Vez após vez, né, em todos os seus esforços, em todas as suas, reduzindo a religião a nada mais do que a manutenção, né, de certas crenças, entoando e orando, né, da vida espiritual. Sabe, alguns acabam sendo tão fanáticos, né, por essas formas externas aí, que as formas acabam sendo mais importantes do que o próprio Deus para essas pessoas. O apóstolo Paulo, ele fala em Romanos, capítulo 10, versículo 2, eles tinham um zelo de Deus, mas não de acordo com o conhecimento, ou com o entendimento. E todos nós, né, nós precisamos ser bem lembrados, a fim de não cometermos esse erro. Porque qualquer pessoa pode errar dessa forma. Em todas as coisas, né, que você faz como cristão, o foco principal é sempre uma coisa necessária: a construção de um relacionamento pessoal com o Senhor. Né? Alguém já disse que é aí que está a sua vida espiritual. Sem esse relacionamento, a sua frequência semanal aos cultos de oração, de adoração, essa frequência é uma perda de tempo. Sem esse relacionamento, o seu canto, né, não tem vida. Sem esse relacionamento, o seu dízimo, a sua oferta, serão apenas um dever, né, cumprido ali, mas não, né? E é o que nós vamos ver aqui no livro de Miqueias, né, capítulo 6, que nos fala sobre isso, né?
essas palavras aqui, nós, em primeiro lugar, o contexto histórico aqui, por trás desse capítulo 6 de Miqueias. Quando você olha as palavras desse texto, você vê que elas foram dadas a Miqueias. E Miqueias viveu por volta do ano 735 a.C. Foi uma época de grande prosperidade, né, material ali em Judá, mas só que uma época que, infelizmente, houve assim um grande declínio moral, espiritual. Nenhuma classe de pessoas estava livre aí das influências do pecado, né? Os príncipes, os sacerdotes, o povo, todos foram profundamente afetados aí por essa crise, né? Miqueias, como profeta, ele foi designado por Deus para falar contra esses pecados. Ele falou contra os ricos que estavam oprimindo os pobres, roubando a terra dos pobres. Falou contra os falsos profetas, que em vez de falar a verdade, né, de um povo que está vivendo em pecado, eles estavam ali apaziguando a consciência pecaminosa das pessoas, né? E ele falou contra esses falsos profetas. Se você olhar lá no capítulo 2, você vê Miqueias falando contra os ricos que estavam oprimindo os pobres. Você olha no capítulo 3, ele fala sobre esses falsos profetas. E nessa época aqui, então, os assírios estavam prestes a lançar uma série de campanhas militares contra Israel. Permitiria que o seu povo experimentasse os horrores da invasão, da ocupação estrangeira. Eles não podiam compreender o mal que eles haviam feito para que Deus tomasse uma atitude tão drástica contra eles ali, né? Capítulo 6 de Miqueias, Deus é retratado como pelo pecado de ignorar. Versículos 1 e 2, né, de Miqueias, ele chama as montanhas, olha lá. Ouvi agora o que diz o Senhor, levanta-te, contente com os montes, e ouçam os outeiros a tua voz. Ouvi montes a demanda do Senhor. Ou seja, Deus chama as montanhas e as colinas para testemunhar as acusações que ele fará contra o povo dele. E aí ele começa, então, né, a lembrar o seu povo das maneiras como ele os havia ajudado. Versículos 3 e 4, ele diz, ó, povo meu, que te tem feito? Com que te enfadei? Testifica contra mim. Pois te fiz subir da terra do Egito, da casa de servidão te remi, e enviei adiante de ti a Moisés, Arão e Miriam. Ou seja, o êxodo de Israel, do Egito, representa o primeiro grande ato de Deus, no qual ele mostrou o amor dele pelo povo. No versículo 5 diz, povo meu, lembra-te agora do que consultou Balaque, rei de Moabe, e o que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, e do que aconteceu desse dia até Gilgal, para que conheça as justiças do Senhor. Então, ele mostra aqui que a incapacidade de Balaão de amaldiçoar o povo de Deus é mencionada aqui como uma evidência da proteção de Deus para com esse povo. E aí chega nos versículos 6 e 7, o povo de Deus é retratado como um homem que reconhece todos os seus pecados contra Deus e que agora está com a consciência tão pesada que ele quer saber o que ele pode fazer para remediar essa situação. Mas quando você lê os versículos, você verá que o que ele pensa que Deus requer dele são meramente atos de devoção. Com que me apresentarei perante o Senhor e me inclinará de óleo? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo, pelo pecado da minha alma? E aí você começa a perceber a ideia de que ele deve vir e se apresentar perante o Senhor, ou a ideia errada é em vir se apresentar perante o Senhor. As duas questões do versículo 6 falam sobre o que o homem pensa, né, que ele deve fazer para chegar de Deus. Ele quer saber com que me apresentarei enquanto ele estiver diante de Deus, com a oferta correta para oferecer, então Deus certamente o aceitará. E no primeiro momento, né, não há nada de errado trazer ofertas
para a casa do Senhor quando nós vamos adorá-lo, né, no culto de adoração toda semana. 2 Coríntios 9:7 nos diz que Deus ama, não está no ato de dar em si, mas no motivo que está por trás daquele ato, né? Aquela doação, aquela oferta. Nós devemos fazer isso porque nós acreditamos que tudo que temos é legitimamente de Deus e que o Senhor merece receber o melhor. Mas as ofertas nunca devem ser usadas como uma tentativa de se obter o favor de Deus. Se você estava tentando fazer, ele diz, com que me apresentarei ao Senhor e me curvarei diante do Deus Altíssimo, que estava na mente dele, ele pensava que a oferta é a que traria, né, o perdão, o que o capacitaria a ganhar o favor de Deus. E talvez alguns de nós também tenhamos feito isso às vezes, né? Será que você pensou que poderia adquirir o favor e o amor de Deus com o seu dom, por exemplo, com a sua oferta? Né? Que o Senhor, então, estaria obrigado a conceder-lhe tudo o que você pedisse? Não, né? Na verdade, não é dessa forma, essa ideia é errada. Essa ideia errada, na verdade, vem quando a pessoa usa a própria sabedoria humana sobre como obter favores, né, das pessoas que nós conhecemos, e aí ela aplica isso para Deus. Né? Entenda que o amor e o favor de Deus não podem ser adquiridos com dinheiro, não podem ser adquiridos com atos de serviço ou de devoção fiel. Nunca pense que o Senhor, né, certamente abençoará você com boa saúde, com riqueza, só porque você deu a Ele tanto, né, ou muito, ou que o tenha servido bem. Não importa o quão bem você o serviu e quanto você deu a ele. Lembre-se sempre que, lembra de Lucas 17, versículo 10, diz que nós somos servos inúteis, porque nós fizemos somente o que nós deveríamos fazer. Isso é algo que nós devemos fazer. Né? E não é algo que vai nos conceder a bênção, o favor de Deus ou não. Então, é somente pela graça, aquele favor imerecido, né, que nós podemos receber qualquer favor de Deus. E essa graça, ela é mostrada a nós somente por causa do que o Senhor Jesus fez por nós, lá na cruz, né? Mas existe uma outra ideia errada, que é a ideia, né, que a pessoa pensa naquilo que agradará ao Senhor, né? Ou seja, quando a pessoa pensa no que realmente Deus deseja, né, ou achar que ela pode ser encontrada nas coisas que o homem se propõe a apresentar a Deus. No versículo 7 aqui, o homem, né, pergunta o que Deus ficará satisfeito. A primeira coisa que ele mencionou foi a oferta queimada. Né? As ofertas queimadas, elas foram prescritas lá no livro de Levítico, mas elas eram um ato de consagração, ou seja, em todos os outros tipos de oferta, apenas parte do animal era queimado no altar, enquanto o resto podia ser consumido, né, pelo sacerdote ou pela pessoa que fazia a oferta. Mas na oferta queimada aqui é diferente, o animal inteiro era queimado no altar. Ou seja, nada era deixado para consumo humano, era totalmente devotado a Deus. E dessa forma, então, né, a pessoa estava honrando a Deus. Agora, quando você para pensar nisso, né, diferentes tipos de animais podem ser usados para ofertas queimadas, mas a oferta de bezerro, de um ano, era considerada pelos deuses a mais cara, que exigia mais, né, ela tinha maior valor econômico. Então, o homem, né, em nosso texto, ele estava se propondo a oferecer ofertas, aquelas que eram as ofertas mais caras, a Deus. Agora, isso não é tudo. No versículo seguinte, ele se propõe, por exemplo, a multiplicar as suas ofertas de maneira generosa. Ele fala assim, em dar milhares de carneiros. Ele fala em dar 10.000 ribeiros de óleo a Deus. E aqui, né, nós podemos ver que ele estava tentando fazer, né, como se ele estivesse dizendo assim, eu farei a Deus, né, tudo que for preciso para dar.
eu só preciso saber o preço que Deus quer, né? Apenas diga o seu preço que eu vou fazer. É isso que ele está fazendo. Então, ele chega ao ponto de oferecer a Deus até o seu filho primogênito, né? O fruto do seu ventre, né? E aqui é interessante porque nós lembramos de um homem que iria oferecer o seu filho a Deus. Abraão, né? Oferecer ali Isaac no Monte Moriá, quando Deus ordenou que ele fizesse isso. Mas aqui Deus não está ordenando, e o homem que se propõe a fazer isso, né? Mesmo que Deus não tenha solicitado. Ou seja, nossa própria perspectiva humana, tudo que o homem propõe aqui, né? Ou tudo que ele propôs, podem parecer atos louváveis de devoção, de adoração. Alguém pode pensar, certamente Deus ficaria satisfeito com eles. Quem não precisa, assim, de ofertas tão generosas, mas que Deus vê, não são os dons. Deus vê o coração. Deus olha e vê o coração. E se o coração não estiver certo, então Deus não vai aceitar a oferta. Um coração que está longe de Deus, né, que ainda é tolerante para com o pecado, isso acaba tornando as ofertas sem valor aos olhos de Deus. E aqui, né, Miquel está nos ensinando isso aqui. Né? Você deve estar até certo de que melhores ofertas, melhores serviços de adoração, né, que você pode prestar a Deus, são coisas boas, mas na verdade são inúteis se você não estiver bem com Deus. Né? Ou seja, se você não estiver bem com Deus por causa do seu pecado, as suas ofertas não terão valor diante dele, ou seja, serão apenas uma forma vazia de piedade, né? Negando o poder da piedade aí. O homem está sempre tentando voltar. Então, o que Deus quer de você realmente é o seu coração, o seu espírito quebrantado, né? Não especificamente suas ofertas. Não que elas sejam erradas, mas elas podem ser dadas com o espírito errado. E aqui isso me leva aqui ao versículo 8, realmente desejo da pessoa. O versículo 8 diz assim: ele te declarou ao homem o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a benignidade e andes humildemente com o teu Deus. O que o Senhor realmente requer de cada um não são as suas ofertas, mas o desejo fervoroso de estar bem com Ele, de andar com Ele. É isso que o versículo 8 está nos dizendo aqui, né? Ou seja, para estar bem com Deus, a sua atitude em relação ao pecado deve mudar. Você não pode amar a Deus e amar ao pecado ao mesmo tempo. Você deve odiar os seus pecados da mesma forma que Deus os odeia. E a palavra bíblica usada para descrever essa mudança aqui é arrependimento. O arrependimento é uma mudança de atitude em relação ao pecado que leva a uma mudança de conduta. O primeiro momento diz aqui, exercitando a justiça de Deus. A primeira mudança aqui é agir com justiça. A primeira mudança que o arrependimento traz na sua vida. E isso se refere aqui a exercer a justiça de Deus em todas as áreas da vida. Se o seu desejo é estar bem com Deus, você deve ser justo em tudo o que fizer. Aí você vai poder examinar a sua vida cuidadosamente. Será que você está engajado em alguma empresa, algum trabalho que seja questionável? Né? Os judeus da época de Miqueias aqui mantinham pesos e medidas falsas, né? Os pesos eram falsos, as medidas eram falsas. Os outros versículos 10 e 11 dizem, né, assim, ó, há na casa do ímpio tesouros da impiedade, medida escassa que é detestável, seria eu limpo com balanças falsas e com uma bolsa de pesos enganosos? Aí você olha aqui na situação, eles estavam fazendo aquilo que era errado diante de Deus. E no mundo de hoje, as pessoas usam vários meios, né, de enganar os outros, ou de obter alguma vantagem injusta em cima dos outros. E isso tem que mudar na vida da pessoa que quer andar bem com Deus. Sabe, outra coisa que ele fala sobre a questão da misericórdia de Deus, no versículo 8, diz assim, né? No versículo, você precisa imitar a misericórdia de Deus. E quando você vê Deus, ele é bem conhecido por sua misericórdia.
né? Ele sempre demonstrou misericórdia em todas as relações dele com a humanidade. E ele espera de nós, como povo de Deus, que nós também amemos isso ao seu Pai. Você confia. E aqui, chegamos em terceiro lugar, as palavras andar com Deus implicam em desfrutar uma comunhão íntima com Ele. Salmo 16:11 diz assim que na presença do Senhor há plenitude de alegria. Isso é o que nós chamamos de hora silenciosa, de ter comunhão com Ele, né? Você mantém os seus pensamentos focados em Deus, você diga a Ele, né? Você diz a Ele quanto você indo à igreja, frequentando a igreja, isso é importante, as coisas, achar que essas coisas que vão trazer sua comunhão com Deus, ela seja mais ligado a Deus, mas aqui nesse, né, você vê que Miqueias está falando de um tempo pessoal de comunhão espiritual da sua alma com o Senhor. E essa caminhada diária com Deus se tornar a sua fonte de vida espiritual, se tornar a sua força para viver a sua vida também. Então, até que você esteja desfrutando da sua caminhada com Deus. Então, é momento de fazer um firme compromisso com Deus, né? Não apenas ter uma atitude fria, externa, religiosidade, mas ter um momento de comunhão com o Senhor, que se torne a base para toda a sua vida, né? Onde você tem um tempo significativo com Ele todos os dias da sua vida. Essa aqui é a mensagem em Miqueias capítulo 6, né? O homem só queria levar as ofertas, milhares de carneiros, 10.000 ribeiros de óleo, até o ponto de dar o seu primogênito, mas ele não falou de ter uma comunhão íntima com Deus, com o coração voltado para Deus. E Deus fala, eu quero é isso, que você realmente seja verdadeiramente meu. Né? Não somente envolvido em atividades religiosas externas, mas internamente, interiormente, envolvido comigo, a ponto de ter um relacionamento pessoal comigo. É isso que Deus quer de cada um de nós. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso amado Pai, te agradecemos pelo livro de Miqueias e pedimos, Senhor Deus, que o Senhor continue nos abençoando todos os dias da nossa vida, que nós possamos realmente esse relacionamento pessoal, diário, íntimo com o Senhor em nossas vidas. Essa é a oração, Senhor Deus, que nós fazemos desde já,